pessoal, tudo bem? Então agora a gente vai ver, né, a segunda parte, né, a segunda e a terceira parte que na realidade são, né, muito parecidas, tá? Então a gente vai estudar essas duas configurações aqui, tudo bem? Qual que era o objetivo, né? Verificar aqui as leis de reflexão e de refração, principalmente de refração, perfeito? Então a gente, no laboratório, a gente fez duas configurações, uma com o raio de luz aqui incidindo nessa peça de acrílico aqui, nessa borda mais arredondada, e outra, né, nessa borda aqui, né, mais plana, tá? Então basicamente o que vocês fizeram lá no laboratório foi medir, né, o ângulo de incidência e o ângulo de refração, tá? Para a gente tentar entender, né, ali o processo de refração e também calcular o índice de refração do ar, né, e do material, tá? Então do ar com relação ao material e do material com relação ao ar. Então basicamente isso que a gente está estudando aqui. Então como foi feito esse experimento, né? Então eu sugeri aqui para vocês esses ângulos aqui, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 e 85, e vocês, né, posicionaram, né, um laser para conseguir esses ângulos aqui de incidência, perfeito? Então o que vocês teriam que fazer, né? Dado ali o ângulo ali de incidência, né? Por exemplo, ali o ângulo de incidência é de 10 graus, vocês teriam que ir lá e calcular o seno de 10 graus, tá? Então vocês podem fazer isso com uma calculadora, tá? Quem for utilizar o Python, pessoal, ao invés de fazer isso na calculadora, eu usei o Python. Então aqui, por exemplo, olha, eu venho aqui, né, coloco aqui, olha, isso aqui é uma funçãozinha para calcular o seno, né? Então, olha, seno de 10 graus, eu clico aqui, ele já me dá o valor. Então, se vocês olharem, tá, o primeiro valor que eu tenho aqui na minha tabela é 0,17. 0,17 veio de onde, pessoal? Do cálculo desse seno. Você pode fazer isso na calculadora. Então aqui, por exemplo, aqui para 10 graus aqui, então eu sei que o seno foi de quanto, pessoal? 0,17, né? Vou aqui arredondar, né? Deixar com 3K. 17,3 ali. Perfeito? Então, pessoal, quando esse ângulo, né, entrou aqui com 10 graus, tá? E ele foi refratado, né? Então ele foi refratado com qual valor? Eu fiz esse experimento depois, né, de novo, tá? E eu consegui calcular. Então vamos lá tentar entender o que significa isso aqui, tá? Então isso aqui, pessoal, olha, eu estou definindo, né, a maneira de calcular o índice de refração aqui, que é a última coluna, perfeito? Aí, Luander, mas como que eu calculo isso, pessoal? Olha, não tem segredo nenhum. Então tem a lei de Snell. O que a lei de Snell diz? Que o índice de refração do ar vezes o seno de incidência aqui, por exemplo, né, tem que ser igual ao índice de refração do acrílico vezes o seno de refração, tá? Só que a gente viu que o índice aqui do ar, ele vale 1, tá? Então, por exemplo, se eu quiser saber aqui o índice do acrílico aqui, ou do ar em relação ao acrílico, qualquer uma dos dois, basta fazer o que, pessoal? Basta fazer uma divisão ali do seno de incidência pelo seno de refração. Então essa aqui é a equação que a gente vai usar sempre. E essa equação eu escrevi ela aqui, ó. Eu defini essa função aqui. Então eu criei uma funçãozinha igual a de cima lá, né, para eu calcular isso aqui de forma automática. Só que agora, pessoal, lembra, ó, nota aqui, é o mesmo formato, ó, def para definir a função. Agora eu estou dando um nome, tá? Então, ó, índice, né, de refração do acrílico em relação ao ar. Isso depende do que? Vamos olhar aqui para a expressão. Depende de quem, pessoal? Do ângulo de incidência, do ângulo refratado e desse N1 aqui que eu estou chamando de índice de refração do ar. Então, ângulo de incidência, ângulo refratado e índice de refração do ar. Como que eu calculo? Então, olha, defini aqui minha função, 2 pontos, dou um Enter. Então, olha, ele vai me retornar quem? Seno de quem, pessoal? Olha, do ângulo de incidência dividido pelo seno do ângulo de refração. Então, isso aqui que vocês estão vendo, pessoal, é essa equação que eu coloquei aqui. Só que eu estou pedindo para o Python fazer isso de forma automática.
tá? E aqui, pessoal, essa parte aqui de baixo é só uma legenda, né? Uma legenda para vocês saberem o que significa cada coisa. Então, o AI é o ângulo de incidência, o AR é o ângulo de reflexão. Aqui, olha, aqui até coloquei aqui, é refração, tá? Refração aqui, tá? Arrumem aí, ângulo de refração. N1 é o índice de refração do ar, tá? E o NACAR é o índice de refração do acrílico ar, tá? É uma das coisas que eu vou pedir. Aí, pessoal, definindo essa função aqui, vocês podem simplesmente copiar isso aqui, tá? Você não precisa definir de novo, tá bom? Aí você chama a função, olha, ela chama NACAR, tá? Então, o N é de índice de refração, isso aqui é do acrílico em função, com relação ao ar. Aí você vem aqui e coloca as duas dependências, olha, qual foi o ângulo de incidência? Então aqui chamei de 10. Qual foi o ângulo, né, refratado? Vocês mediram isso lá no laboratório, então aqui 6,5. E aqui qual que é o índice de refração do ar? Vale 1. Quando você clica aqui, olha, opa, eu não defini aqui ainda, né? Ó, quando você clica aqui, pessoal, ele te dá automaticamente um valor. Tudo bem? Então vocês teriam que fazer isso, pessoal, para todos os valores aqui da sua tabela, tá? Ah, Luaner, mas como que eu consigo, né, esse ângulo refratado? Isso aqui você mediu no laboratório. E aí o seno você já viram como calcula, né? Então isso aqui está te dando o valor da última coluna. Perfeito? Só para a gente ver como ficou, pessoal, quando eu fiz o experimento lá, aqui eu estou criando o mesmo dicionário, tá? Que eu fiz lá em cima, só que agora tem mais, né, tem mais colunas, né? Mas olha, eu obtive esses resultados aqui. Bom, olha, então os ângulos de incidência iguais ao que vocês estão vendo aqui, os senos todos calculados, né? Então aqui vou preencher aqui a primeira coluna. Olha, o seno de incidência foi 0,173, né? E pessoal, o ângulo de refração que eu obtive lá foi de 6,5. Aí você vai colocar o que vocês conseguiram aí. O seno disso, pessoal, do ângulo, né, de refração deu 0,113. E aí, pessoal, quando eu usei aquela equação aqui de cima para calcular o valor, olha, deu 1,53, que é o valor que vocês estão vendo aqui. Tá? Então, 1,53. Perfeito? Vocês vão ter que fazer esse procedimento, pessoal, para todos os outros valores. Ou faz aqui com Python, né, de maneira mais simples, ou faz à mão, pessoal. Pegar a calculadora e calcular um por um, não tem como. Tá? Então aqui está meu data frame com todos os valores. Então isso aqui é a primeira coisa que vocês teriam que fazer lá, né? Medir esse ângulo de incidência, o ângulo de refração, depois calcular o seno de incidência, o seno de refração, e depois calcular o índice aqui, no primeiro caso aqui, do acrílico com relação ao ar, fazendo esse procedimento que eu mostrei, tá bom? Aí, pessoal, notem aqui que nessa coluna, né, vocês têm vários valores de índice. E é lógico, né, porque foi para várias configurações. Só que eu quero, pessoal, eu quero fazer uma estimativa, né, de quanto que é realmente, quanto vale esse índice. Então eu vou tirar uma média desses valores. Pode, pessoal, pegar aqui, somar e dividir pela quantidade, né, uma média simples. Ou você pode vir aqui e usar o Python para fazer isso. Então, ó, aqui eu estou calculando a média, tá? Vocês escolhem fazer à mão ou usar o Python. Ó, então, média, eu estou definindo. Estou pegando a coluna aqui, índice de refração. Então, estou indo lá no data frame, que é esse aqui. Pegando minha coluna e estou pedindo para ele calcular a média. Quando eu faço isso, pessoal, olha, eu tenho aqui que é a minha média, tá? Que é o valor médio aqui que na tabela está sendo pedido, foi de 1,52. Tá? Se a gente aproximar ali, 1,52. Essa foi a média, tá? Vocês estão vendo aqui. Perfeito? Aí uma outra coisa que eu estou pedindo aqui para vocês, pessoal, olha, é para vocês calcularem esse erro percentual, né, da sua medida. Você fez uma medida, você tem que comparar com alguma coisa para ver se é uma medida boa ou não, tá? Geralmente, pessoal, medidas assim legais são aquelas que ficam dentro de um fator de 5% ali, tá? Mas às vezes a gente não consegue isso, principalmente se a gente não tiver um controle muito grande do laboratório, né? Então aqui uma medida até 10% a gente até considera, tá bom? Então o que eu estou fazendo, pessoal? Como que eu calculo isso, né? Então se vocês olharem aqui, eu dei a equação para vocês
Então vocês vão pegar, pessoal, um valor tabelado. Eu tinha dado esse valor tabelado para vocês aqui, né? Eu dei esse valor. Vocês vão fazer o módulo, né, disso, do valor tabelado, menos o valor que você encontrou no laboratório, que seria esse valor experimental, dividir pelo valor tabelado e multiplicar por 100. Aí vocês têm, né, esse erro aqui estimado. Tá? Então, ó, lá na literatura, pessoal, o índice de refração do acrílico com relação ao ar é de 1,49. Tá? Então, gente, olha, era só vocês pegarem, né, 1,49 menos o valor que vocês encontraram e dividir por 1,49 e multiplicar por 100. Tá? Pegar isso em módulo. Aqui, gente, ó, eu fiz uma funçãozinha em Python para calcular isso. Então, olha, defini a função de novo. Essa função, pessoal, estou chamando de erro percentual. Então, ela depende do valor tabelado, do valor experimental. São as duas variáveis que estão entrando ali. Isso aqui, gente, é só um comentário. Toda vez que vocês virem essas 3 aspas aqui, é um comentário em Python, tá? Então, olha, eu estou falando aqui o que está sendo feito. E aqui é a equação matemática. Então, quando vocês fizerem isso aqui, chamar a função, o que ela vai te retornar? O valor absoluto, né, do valor tabelado menos o valor experimental, dividido pelo tabelado, multiplicado por 100. Tá? Então, eu defini minha função. Tá perfeito ali. Ó, aí eu entro as entradas. Qual que é o valor tabelado? Foi 1 ponto, se não me engano ali, acho que é 1,64, tá, pessoal? É a parte que tá para cima aqui, né? Mas é 1,64, tá? Vocês só conferem aí, né? Porque tem diferença quando é do ar pro acrílico e do acrílico para o ar, tá bom? Mas tá aqui no roteiro aqui, eu não estou conseguindo enxergar aqui onde tá, tá? Então depois vocês dêem uma olhadinha aí. Então, olha, clica aqui, pessoal, e aí ele te dá o erro percentual direto. Então foi de 7,32, tá bom? Até que foi, pessoal, razoável, né? Então, era para vocês calcularem isso aqui também, tá? O erro percentual. Então, já estou mostrando aqui para vocês como calcula, tá? Vocês, só vocês pegarem, né, essa equação aqui e jogar os valores, né? Bom? E é isso. Parece que aqui é 1,49, pessoal. Deixa eu só trocar aqui. Vamos ver quanto vai dar. 1,49. Ah lá, deu 2%, pessoal. Então foi muito bom, né? Eu errei bem pouco aqui. Eu achei que era 1,60 alguma coisa. Mas o valor aqui, que eu coloquei aqui para vocês, tabelado na literatura, pessoal, é o valor que é medido, né, em laboratórios de precisão, é 1,49. Então ó, o erro foi de 2%. Então eu errei bem pouco, né? O experimento foi muito bom. É um erro menor que 5%. Tá bom? Então olha como que é fácil, né, pessoal? Aí depois eu peço para vocês fazerem um gráfico, pessoal, de seno de I por seno de R, tá? Gente, olha, se vocês fizerem isso à mão, vocês vão ter que ir lá na tabela, vocês vão ter que vir aqui na tabela e fazer par ordenado, né? Então, seno de I com seno de R, fazer para todos os pontos. Se você faz aqui no Python, gente, ele faz automático, né? Então, eu venho aqui, olha, estou pedindo para ele plotar um gráfico, mesma coisa do outro, pessoal, olha, que eu fiz lá em cima, né? Olha, ele vai lá no DataFrame, vai pegar o seno do ângulo refratado, vai colocar no eixo X. Então lembre, ó, aqui tem dois valores, né? É sempre X e Y. Então ele está pegando aqui o ângulo refratado. E aqui, pessoal, no Y ele está plotando quem? O seno do ângulo incidente. Aqui estou pedindo para ele colocar as legendas, estou pedindo para ele colocar grade. E aqui estou pedindo para ele, né, colocar um título no gráfico. E aqui estou pedindo para ele mostrar, tá? Então, ó, ele vai lá no DataFrame, pessoal, monta a figura. Olha lá que interessante, deu, né, essa reta aí, tá? E aqui ainda eu peço, pessoal, para vocês fazerem a regressão linear. Então, o que seria fazer uma regressão linear, pessoal? Mesma coisa que vocês fizeram lá para o primeiro do espelho. Então, vocês têm aqui gráfico assim, né? Então, aqui vocês têm seno de I por seno de R. E eu quero que vocês façam o que, pessoal? Calcule essa inclinação. Então, quem for fazer à mão, pessoal, vai ter que vir aqui, desenhar um triângulo aqui, calcular a tangente desse ângulo θ aqui. Então, a tangente do ângulo θ vai dar para vocês, pessoal, a inclinação dessa reta, tá? Que é o coeficiente angular da reta, que é isso que eu estou pedindo para vocês, tá? Então, gente, olha, aqui eu estou
fazendo automático no Python, mas daria para vocês fazerem à mão. Então aqui não esqueça, né? Sempre cateto oposto pelo cateto adjacente, né? Que é a definição de tangente. Então aqui, olha pessoal, fazendo isso aqui de forma automática, tá? Vocês têm os pontos, a reta traçada e aqui vocês têm o coeficiente angular da reta. Então, gente, se vocês acertaram, né? Tá vendo? Olha aqui o coeficiente, quanto que deu, pessoal. Quando você faz, né, o gráfico de seno do ângulo de incidência pelo seno do ângulo refratado, pessoal, a inclinação da reta tem que te dar quem? Tem que te dar, né, o índice de refração que você está procurando. Olha aqui, ó. Coeficiente angular, que é a inclinação da reta, está dando quanto, pessoal? 1,49, que é o valor tabelado, tá? Então, a gente está fazendo um experimento para determinar o índice de refração, tá, do material. Perfeito? Então, olha só que bacana, né? Por isso que a gente faz essas operações matemáticas, né? Para tirar resultados, né, experimentais que estão correlacionados com a realidade física, né? Então, realmente é isso. Então, se vocês forem fazer à mão, esse cálculo aqui, pessoal, essa tangente aqui, tem que dar quanto, pessoal? Tem que dar 1,49 ali aproximadamente. Tudo bem? Então é isso, pessoal, tá? Tá feito aqui, tá? Aqui vocês, aqui eu calculei, né, pessoal? O que eu calculei aqui? Eu calculei aqui índice de refração do acrílico em relação ao ar. Só que, pessoal, eu pedi aqui para vocês fazerem outro, né? Que é o que vem embaixo. Índice de refração do ar em relação ao acrílico, né? Então, primeiro do acrílico em relação ao ar e agora do ar em relação ao acrílico. Vocês vão fazer a mesma brincadeira, pessoal. Olha, tá vendo aqui que eu estou repetindo tudo que eu fiz lá, tá? Aqui eu só troquei os nomes, né? De algumas coisinhas. Vocês podem copiar isso aqui. Aqui tem os outros valores que eu obtive lá no laboratório, fazendo o experimento. Ó, então vocês estão vendo que agora é diferente, olha. Os ângulos aqui agora, eles são distintos, né, pessoal? Ah lá. Então eles começam aonde lá? Em 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, né? É isso aqui que vocês estão vendo. Fiz a mesma brincadeira, calculei o seno, né? Isso aqui vocês obtiveram no laboratório, né? Que foi medir o ângulo refratado. Então isso aqui vocês teriam, do laboratório lá quando vocês fizeram. E aqui eu fiz todos os cálculos, tá? Tá vendo que aqui, né, eu tenho vários valores para cada ângulo, a mesma coisa que eu fiz lá em cima. Aqui, pessoal, a mesma função, olha. Eu estou calculando agora a média disso aqui, né? Então, olha. Tá? Deixa eu só rodar aqui. Calculando a média. Calculando a média. Ah lá. Tá bom? E aqui eu vou calcular, pessoal, a porcentagem do erro. Tá? Então a média deu 0,65, 0,66 se a gente for aproximar, tá? Ou 0, né? Se vocês quiserem aí, 66 tá bom, né? É o que dá para fazer aqui, 66. Aqui eu tô pedindo para ele calcular o erro, né, pessoal? Ó, então foi um erro bem pequenininho, né? Menor do que o outro, de 1,49, então o experimento foi bem feito. E aqui, olha, eu estou pedindo para ele fazer o gráfico de novo. Né? Então vocês já sabem, calcular essa tangente aqui tem que dar quanto, pessoal? Tem que dar esse valor aqui, né? Aproximadamente 0,66, 0,67. Tá? Então eu pedi para ele traçar o gráfico, agora eu vou pedir para ele fazer a regressão linear. Ah lá, pessoal. E deu 0,66 aqui, o coeficiente angular da reta. Tudo bem? Então, pessoal, era isso que eu tinha pedido, né, para vocês. Tem uma segunda parte do experimento, que aí eu volto no próximo vídeo para explicar para vocês o que é para fazer, né? Que é uma parte, pessoal, assim, que é mais teórica, né? Então é sobre os defeitos da visão, tá bom? Aqui, pessoal, tá um endereço do YouTube aqui para vocês aprenderem a instalar esse Google Colab. E aí vocês copiarem, né, esse código que eu vou deixar lá na página para vocês fazerem isso aqui de forma rápida e automática. Vocês vão ter que, pessoal, sentar e perder aí umas 2 horinhas brincando com isso, vendo, né, como que eu fiz e tudo mais. Mas eu acho que vale a pena, pessoal. Se vocês forem fazer isso aqui à mão, vocês vão demorar muito, né? Imagina, só esses gráficos aqui, né? Vocês vão ter que fazer um monte de gráfico, né? Então, olha, 1, 2, né?
Aí, ó, 3, 4, pessoal, ó, 5. São 6 gráficos, né, gente? Sinceramente, pessoal, eu dei o papel lá milimetrado para vocês, mas vocês vão perder um tempão fazendo isso, sabe? Não sei se vale a pena, gente. Sendo que aqui tem uma ferramenta que é muito mais, né, que é muito mais versátil para vocês brincarem com isso. Mas, gente, se não tiver disposto, né, a tentar olhar o código aqui, tentar entender, né, é só vocês trocarem aqui, ó, isso aqui são os valores que eu coloquei do meu experimento, é só vocês tirarem isso aqui e colocarem de vocês, sabe? Agora, se não tiver disposto, pessoal, aí faz à mão. Lembre-se, né, que esse trabalho vale 3 pontos, né? Então, puxa vida, pessoal, é muito ponto. Então, façam isso certinho. Tá bom? Abraços e até mais.